Alô, comunidade das redes sociais. Mais uma vez aqui e agora mais uma vez para comentar o que vocês falaram a respeito dos vídeos nessa última semana. Mas antes de entrarmos nos comentários, gostaria de convidar você mais uma vez a se inscrever no nosso canal, a dar o seu like, a fazer o seu comentário e a compartilhar nosso material com outras pessoas. E ao se inscrever, acione o sininho para receber notificações de novos vídeos. Comente, participe e, acima de tudo, compartilhe. Principalmente se você compreende que a importância desse canal, que é convidar, chamar a classe dos professores para participarmos do debate público, para entrarmos nesse debate, porque é importante que o professor esteja no debate público, reverberando a voz do magistério e participando, porque a grande multidão que passa pela escola pública tem o professor como referência. E se esse professor não tem voz, não é valorizado, se o magistério não é valorizado, como a grande multidão que passa pela escola pública, que leva para essa grande multidão a cultura formal, será valorizada? E se nós não compreendermos, se nós não compreendermos a importância da cidadania na escola, se os brasileiros passarem pela escola e não aprenderem e não compreenderem a grandeza da cidadania na escola, dificilmente o farão no futuro. Então, é importante que nós tenhamos uma democracia participativa, não apenas essa democracia representativa de pessoas que nós votamos a cada 4 anos e nos representam. Mas é importante que tenhamos uma democracia participativa. E se nós tivermos estudantes que não participam da vida da escola democraticamente em relação às próprias decisões, se os nossos estudantes não fizerem parte de uma comunidade escolar participativa, seja ela com diretores, professores, moradores, pais e alunos, dificilmente nossos alunos compreenderão a importância da democracia participativa e nós, das nossas comunidades, não formaremos líderes que representem essa comunidade de forma objetiva. Então, é importante que o professor seja valorizado e que a cidadania participativa comece a partir do chão da escola. Também esse canal tem o objetivo de combater o pensamento binário. O pensamento binário, ele funciona apenas com o disse-me-disse de redes sociais. É o WhatsAppologia, é a universidade do WhatsApp. Então, tem pessoas que falam de política, por exemplo, como se estivessem na época da Guerra Fria. Existe um comunismo cultural e o socialismo está se organizando para dar um golpe, como se socialismo, como se ideias socialistas hoje fosse algo que vem de fora do capitalismo. Não, gente. O capitalismo venceu a batalha. Incluiu nele, inclusive, as ideias chamadas de ideias socialistas. Então, se nós combatermos, de fato, as ideias socialistas, teremos que combater também princípios do capitalismo. Ao combater as ideias socialistas, temos que combater também problemas do capitalismo, porque as ideias socialistas estão dentro do capitalismo. Vide China, Vietnã, Laos e até Cuba, que hoje dá até passaporte para os cidadãos visitarem outros países. Então a China, por exemplo, tem uma constituição chamada de socialista, comunista, mas é um país varrido pelo capitalismo. Inclusive, é o país do mundo com o maior número de milionários. Então, as ideias socialistas hoje estão dentro da própria economia capitalista. O capitalismo venceu a batalha contra o socialismo e capturou o próprio socialismo para dentro de si.
Então vamos às participações de hoje. Existe no meu primeiro vídeo, eu gravei sobre eu voltei a gravar algumas aulas minhas e, né, então coloquei alguns títulos lá, volta às aulas 1 até volta às aulas 5. Mas teve um vídeo meu que uma pessoa fez um comentário e o próprio YouTube eliminou. Essa pessoa deve ter falado alguns impropérios, algumas coisas indevidas, porque às vezes acontece isso, né? A pessoa entra de forma tão agressiva que o próprio YouTube elimina o comentário da pessoa. Então não sei nem quem comentou ou falou, tenho uma ideia, mas não vou fazer aqui pré-julgamentos. E no vídeo Volta às Aulas 1, a Michele Souza, que foi minha aluna, disse: adorei esse vídeo, muito obrigado, Michele Souza, por participar aí do vídeo do seu professor. Megalomente, né, tem pessoas que colocam uns pseudônimos interessantes. Megalomente falou: filosofia é a mãe de todas as ciências. Se a filosofia não tivesse feito a pergunta pelo ser, pela coisa em si mesma, né, como nós faríamos ciência? Porque antigamente as pessoas reproduziam o que pensavam historicamente de acordo com a tradição. Então as pessoas amadureciam rumo ao passado. A filosofia faz a pergunta da língua grega tistin, ou seja, o que é isso ou o que é isto em si mesmo. Esse tipo de abertura sobre a pergunta pelo ser vai gerar a ontologia, e a ontologia não deixa de ser uma das mães da ciência, porque o que nós queremos com a ciência? Saber o que é a coisa, o que são as coisas em si mesmas. Então, de uma certa forma, ideologicamente, a filosofia abre precedente para que um dia a ciência viesse a ocorrer, e passou a ocorrer a partir do século XVII. Eles ainda, aí ela está falando, a pessoa aqui, né, que assina Megalomente, está falando em relação aos alunos. Eles ainda não têm maturidade para entender que a filosofia está em todos os lugares. Sim, de uma certa forma, porque o logos, a racionalidade filosófica grega nos influencia, e depois nós vamos adaptar essa razão à racionalidade funcional do mundo atual. Há uma certa relação entre a filosofia e o dia a dia. Uma certa relação. Não podemos confundir também o senso comum com a filosofia, mas há uma certa relação de racionalidade. Né? Faz algum sentido. A filosofia, então, de uma certa forma, a racionalidade está em todos os lugares. Mas não podemos confundir tudo com filosofia. Precisamos fazer esse equilíbrio. Eles consomem filosofia todos os dias, através da racionalidade, da própria produção, mas não conseguem ainda identificar a filosofia nas diferentes plataformas que utilizam. Muito bom vídeo, professor. Essa racionalidade, que é colocada não necessariamente é filosofia, mas a filosofia como cultura está contida assim nas nossas vidas. Não deixa de ter uma certa racionalidade isso aqui. Luciana Alcântara disse: sem uma reflexão, análise e consciência das situações à volta, agente racional ou animal, não? Eu não entendi muito o que ela está querendo dizer aqui. Deixa eu ver se eu entendo. Viver sabendo nossos limites e conhecer a nós, e buscar o equilíbrio. Eu acho que é porque nos meus vídeos com os meus alunos eu estou falando muito sobre a condição humana do conhecimento. Quando eu falo sobre conhecimento do senso comum, eu falo que habitar na plataforma humana é conhecer. Nós somos animais
mas nós somos animais que habitam uma plataforma dentro dos seres vivos. E conhecer é a nossa condição. Nós conhecemos, nós sabemos. Se ninguém souber, não pode ser um ser humano, não pode viver nessa plataforma, não vive em sociedade, né? Os animais não têm essa consciência, os animais que vivem em outras plataformas. Por exemplo, quando nós dizemos, eu não sei nada, isso é saber, né? Ter a consciência de que não sabe e que precisa saber também é uma forma de saber relacionado a essa plataforma onde nós estamos, que é a plataforma humana. Eu também gravei um vídeo chamado Reforma do Ensino Médio, onde eu questiono a reforma do ensino médio no sentido de nós estarmos fazendo uma reforma do ensino sem que a sociedade brasileira esteja numa reforma positiva. Aí eu demonstrei que todas as reformas da história que redundaram em reformas educacionais foram reformas educacionais que acompanharam movimentos reformistas positivos na sociedade. E a sociedade brasileira, haja vista o sucateamento das universidades que está acontecendo no Brasil, o sucateamento dos investimentos em ciência e tecnologia. Então, nós não estamos caminhando positivamente para uma reforma objetiva e salutar. E o ensino está em reforma na contramão de um Brasil que não está se reformando positivamente. Então eu fiz essa crítica. E o Guilherme Danon disse: boa sorte por tentar mudar a mentalidade latina do povo brasileiro. Não quero mudar a mentalidade latina do povo brasileiro, né, gente? E tem gente que acha que mentalidade latina é sempre ruim. Porque as pessoas fazem uma avaliação do Brasil, então se o Brasil tem problemas e está em crise, isso é culpa da mentalidade latina. Não, a mentalidade latina tem no Brasil, porque o Brasil é um país de língua latina. Tem na França, a França é um país de língua latina. Tem na Itália, a Itália é um país de língua latina. Então, e outra, é a cultura latina que nos traz, por exemplo, os precedentes do direito. O direito que influencia a sociedade ocidental é de origem romana, que era uma cultura latina. Então, a mentalidade latina não é ruim em si. Ela tem diferenças em relação a outros tipos de mentalidade, de linguagem anglo-saxônica, enfim. Mas fazer parte de uma cultura latina não é ruim em si. Então não quero mudar a mentalidade latina do povo brasileiro. Mas dentro daquilo que nós somos, como características, é importante a gente dialogar para a gente avançar, né, em melhorias. E a Michele Souza disse: bravo, professor. A minha aluna de novo aqui, a Michele Souza. Muito obrigado aí pela sua participação, Michele Souza. O Robson Monteiro disse: situação dialética, né, professor? Em vista de uma atitude dialética, quer dizer, ir além das expectativas e capacidades, né? Deve ser também, porque eu sempre falo que o ser humano, sempre falo nos meus vídeos e tenho falado nesses vídeos onde eu gravei a volta às aulas 1 a 5, da nossa capacidade como ser humano de nos anteciparmos à realidade. Os animais de outras plataformas, eles agem, mas eles não se antecipam, então eles não criam expectativas diferentes, como as formigas fazem sempre a mesma coisa. As abelhas há séculos, né, reproduzem da mesma maneira. Nós humanos podemos nos antecipar à realidade. Mas é uma luta, hein? Ele fala. Pois o movimento neoliberal fecha as portas. Né? Eu faço sempre críticas ao neoliberalismo, né? E o neoliberalismo, ele se ocupa muito com as finanças, com a saúde dos cofres públicos. E no Brasil isso tem redundado em investimentos em títulos da dívida pública. Então as pessoas se preocupam com a saúde das finanças do Brasil, mas não para investir em mais-valia social, mas para que haja dinheiro para o pagamento dos títulos da dívida pública.
Então o neoliberalismo ele cria essas distorções no mundo e sobretudo no Brasil tem criado muitas distorções. Aliás, leiam, ouçam os vídeos e leiam Maria Lúcia Fatorelli, né, que tem um canal chamado Auditoria Cidadã da Dívida Pública, e ela fala dos abusos históricos da dívida pública no Brasil. Então leiam e ouçam Maria Lúcia Fatorelli. Então o neoliberalismo fecha as portas, sim. Fecha a porta para quem? Para o trabalhador. Porque o neoliberalismo ele se apropria inclusive da crise. Na crise, em plena crise, os mais ricos ficaram os mais ricos e os mais pobres, e não só no Brasil, mas principalmente no Brasil. Porque a crise é um negócio, principalmente no neoliberalismo. Crise é um negócio. A crise só é ruim para o trabalhador, mas para os mais ricos ela não é um problema. Por quê? Porque eles investem em títulos, eles investem na valorização de empresas no mercado. Então, se há crise epidêmica, basta o sujeito investir o dinheiro dele em empresas que fazem, por exemplo, logística na área da saúde. Aí essas empresas valorizarão no mercado e o dinheiro desses milionários valorizarão também. Então a crise é um negócio, mas não para os mais ricos. Então o neoliberalismo fecha as portas sim para os mais carentes. Portanto, o teu esforço é essencial para rompermos barreiras. Avante, muita axé, paz e bem. Muito obrigado a você, Robson Monteiro. No vídeo Volta às Aulas 2, a Maria Lopes disse péssimo. Eu não sei por que algumas pessoas, tem pessoas que acho que são meio mal amadas. Eu não sei o que uma pessoa entra num canal de uma outra pessoa para tentar broxar a pessoa. Então eu acho que a Maria Lopes é meio mal amada, porque a pessoa entrar num canal para tentar broxar as pessoas. E eles pensam que quando eles entram num canal e falam mal ou falam alguma coisa, eles estão colocando o canal para baixo. Não, gente. Até porque a maioria das pessoas falam coisas interessantes, elogiosas ou não, porque eu não estou aqui esperando elogio de ninguém, né? Mas eu penso que a maioria das pessoas elogiam, mas um filósofo não deve esperar elogio, né? Pelo amor de Deus, né? Quem tem que esperar elogio é o artista. Quando ele entra no palco, ele tem que esperar ser aplaudido. Mas um filósofo não espera necessariamente ser aplaudido. E a pessoa acha que ela entrando aqui falando péssimo, ela está queimando o canal. Não, gente. Na contabilidade do YouTube, o YouTube faz a contabilidade de pessoas que participam. Não necessariamente de pessoas que falam bem ou falam mal. Então eu acho que tem pessoas que... Eu sair do meu descanso para entrar num canal, para tentar broxar a pessoa que está do outro lado, produzindo um vídeo, para mim isso é coisa de gente mal amada, que deve ser o caso da Maria Lopes. Volta às aulas 3, no vídeo Volta às aulas 3, a Helena Aleixo da Silva, ela disse, aula vazia e sem sentido. Nessa aula que ela diz que é aula vazia e sem sentido, eu falo do significado da palavra sociologia, que significa estudo sobre as sociedades. Depois eu explico que toda sociedade que se organiza em instituições sociais que a representam. A família, o Estado, a igreja, a escola. E explico cada um desses papéis na sociedade. Ou seja, a sociedade se organizam, criam instituições que a representam. Por exemplo, o Estado representa o quê? A soberania política e social de um território. A polícia representa a segurança do cidadão. A escola representa a inclusão no mundo do conhecimento formal. A família representa a introdução na vida. As Forças Armadas representam a segurança das fronteiras. Eu explico passo a passo e ela diz que é sem sentido, ou seja, ela deve ser PhD em Sociologia.
né? Porque deveria explicar, então, onde está a falta de sentido que eu dei, porque isso é um conhecimento sociológico que, inclusive, está nos livros. Então, e tem pessoas que entram no canal, falam qualquer bobagem e acham que isso é queimar o canal. Não, gente. Essa bobagem aqui que ela falou, que a aula é sem sentido, isso aqui vai ficar. Eu não vou apagar, não. Porque a bobagem foi ela que falou. Se fosse bobagem minha, eu apagaria. Mas qualquer pessoa que conhece sociologia vai ver o vídeo e vai concluir que a aula, ela pode não gostar, a pessoa pode não gostar da aula. Mas dizer que a aula é vazia e sem sentido é porque ela é que é desconhecedora de sociologia. Porque tudo o que eu falei na aula tem sentido sociológico. Então, na realidade, então a pessoa entra, fala qualquer bobagem para queimar, achando que está queimando a pessoa que está do outro lado. Isso aqui, se ela não apagar, vai ficar na história. Qualquer pessoa que conhece sociologia vai saber que o que eu falei faz sentido do ponto de vista do conhecimento sociológico e que ela falou uma bobagem. E eu não vou apagar, sabe por quê? Porque eu quero que ela se queime com quem conhece sociologia. Então, só rindo, né? De certas pessoas. E no vídeo Volta às Aulas 4, eu apaguei, né? Um vídeo o YouTube apagou. O outro eu apaguei porque tem pessoas que... Aquele negócio, o cara... Tem pessoas que são mal amadas. Deve ser isso. Aí saem do descanso dela, entram no vídeo de alguém para tentar broxar a pessoa. E quando a coisa é muito desrespeitosa, o YouTube apaga e eu também apago, eu elimino. Né? Tem coisas que realmente não valem a pena. E no vídeo Volta às Aulas 5, a Daniela Rosa disse: obrigado por compartilhar. Então essas foram as participações de vocês nessa semana. E eu, mais uma vez, quero agradecer a vocês que participam, né, que fazem comentários. E as pessoas que fazem comentários não elogiosos também. E as pessoas que participam, que querem falar mal, gente, procurem pelo menos fundamental o que falam. O vídeo que eu gravei não é sem sentido. Se não gostou, fala, não gostei. Mas sem sentido não é. Então eu não vou apagar, porque a bobagem foi a pessoa que falou. Não fui eu. Ok? Então, fica a dica. E na próxima semana estarei aqui comentando o que vocês falam a respeito dos meus vídeos. Ok, galera? Vocês são do coração.